Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Theory e nesse vídeo eu vou fazer aqui um review do The Vintage, o jogo do Kiral Alquimista, o Mestre Kiral, que chegou aqui na minha casa. Eu já tinha mostrado para vocês aqui um jogo rápido, né, que é uma versão que ele mesmo fez, né, em casa, completamente artesanal, né, com a dedicatória dele aqui. Muito obrigado, Mestre Kiral. E agora eles fizeram, junto em parceria aí com a Caramelo Jogos, uma versão print on demand, né, que você vai lá e compra e eles fazem impressão à medida que vai tendo demanda, né? Então aqui, vamos abrir aqui, né? Chegou aqui, eu já tirei da caixa para poder adiantar nossa vida. Aqui, tirar o envelope da Caramelo Jogos. Muito bacana. E de cara nós temos aqui a ficha de personagem, pessoal. Um bloquinho de fichas, né? Vocês podem ver que a proposta, se você não conhece ainda o RPG The Vintage, é uma proposta de remontar o RPG lá do D&D Zero, com algumas propostas do D&D clássico aí, como os atributos, as salvaguardas, né, que são muito inspiradas, o próprio taco se mantém. É uma ficha simples, porque a proposta dela, e de todo o jogo de modo geral, é ser um jogo que aposta na diegética, né? O que é isso? Diegética é um termo aí da filosofia que significa alguma coisa que está dentro da ficção, que faz sentido ali dentro do mundo da ficção. Então você resolve as coisas da maneira que, ao meu ver, é FKR, né? Aqui dá pra gente comparar as duas capas do jogo rápido, né? Lembrando, esse aqui é o jogo rápido, vocês podem ver a espessura dele aí, porque vai ser um jogo completo do manual do The Vintage. Mas com isso aqui, vocês olham aqui, podem falar, pô, mas esse livrinho aí vai ter regras suficientes pra mim? Eu te garanto que vai ter regra suficiente para você jogar campanhas e campanhas aí, tá? Então chega de falação aqui, vamos dar uma olhada no livro de modo geral. Deixa eu tirar esse outro daqui. E aqui de cara, gente, a gente consegue ver... Opa, já vem até com o marcador da Caramelo aqui. Eu amo colecionar esses aqui, cara. Tenho vários de coisas deles e é muito legal que eles fazem sempre uma criatura, alguma coisa interessante pro marcador, que você pode usar nas mesas, né? Muito interessante, ó. E tem até um brilho aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Muito legal. Então aqui essa é a versão 1.1, símbolo da OSR aqui, né, da Old School Revival ou Old School Renaissance, que é um movimento aí de jogos old school. Já fiz um vídeo aí falando das tretas da OSR, do problema dela, recomendo você assistir lá, né. E aqui a gente já vai ver que a qualidade da impressão tá uma coisa de outro mundo. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é do Castilho, essa arte. E olha o que você vai encontrar aqui dentro, né? Uma introdução aos conceitos do RPG de modo geral, mas mais do que isso, uma introdução aos fundamentos desse estilo de jogo que o The Vintage propõe. Depois você vai ver que a parte de personagens, ela não ocupa muito espaço do livro, porque o que importa mesmo não é tanta coisa que você vai ter na ficha, mas sua criatividade. Esse jogo rápido conta aí com 3 classes de jogo, né, que você pode expandir dependendo da sua interpretação, o arcanista como mago, o combatente como guerreiro, bárbaro, por exemplo, e o especialista como ladino, ladrão, bardo e por aí vai. Além de várias perícias, magias, questão de alinhamento, equipamento, que é muito útil nesse estilo de jogo. Uma questão aqui no final da jogabilidade, além de auxiliares e além de alguns auxiliares, por exemplo, a mini oficina do mestre, né? Então eu vou passando aqui o livro enquanto a gente vai conversando aí, mas vocês conseguem ver que a qualidade, assim, tá muito bacana. Toda a proposta, até nas fontes aqui, é a proposta de parecer e ser mesmo um jogo feito à mão, no sentido de ser um jogo onde você não vai ter 100% das regras e dos problemas descritos no livro, mas você vai definir com sua mesa, com arbitragens ali, acordos, usando como referência as ferramentas que você tem aqui dentro para criar o seu jogo, né? O legal aqui é que você tem uma parte de perícias, né? Que o jeito de uso dessa perícia aqui é diferente de perícias, por exemplo, em jogos como D&D Quinta Edição, Tormenta, 20, Pathfinder. Vale a pena dar uma olhada aí, você tem a parte de magias. O que é legal é que você tem as magias arcanas e as magias divinas, e no caso dos arcanistas, né, você pode transformar ele tanto num clérigo, se você levar para esse lado, quanto para um mago mesmo, né, um feiticeiro, aí vai depender da sua interpretação, um bruxo. O alinhamento, que é muito importante nesse estilo de jogo. E vem aqui a parte dos equipamentos, né, que é uma parte assim que
é onde, entre aspas, a bonecagem do jogo de old school acontece, porque muita gente olha pra isso aqui e não dá nada, né? Pô, uma bolsa de cinto, uma corrente, pra que eu vou carregar isso na masmorra? Mas o jogador que já tá acostumado, ele usa vários desses itens aqui de formas inventivas para poder interagir com a ficção do jogo. Ou seja, você não interage com a ficha e simplesmente fala assim: eu uso essa habilidade para procurar armadilha. Não, você pode pegar, por exemplo, um cantil que está cheio de água e jogar ali para ver se a água escorre por uma fresta. E assim você interage com a ficção usando o que a própria ficção te propõe, né? Aqui você vê os preços, né? O peso aqui é medido em CN, né? Que é as moedas. E faz muita diferença, né? Uma impressão profissional assim, porque, cara, é muito nítido, cara. O preto é preto mesmo, sabe? Eu que tô acostumado a imprimir algumas coisas aqui em casa, fico impressionado na diferença, né? E vamos dar uma lida aqui nessa regra 0 aqui, que é muito importante, ó. Esse conceito se sustenta na proposta de que as demais regras aqui devem funcionar como ferramentas auxiliares de arbitragem em busca de um jogo ágil, consistente e emocionante. Não é necessário que se quebre a dinâmica da mesa para buscar a regra certa, desde que haja transparência e lógica ficcional. Para ilustrar um exemplo, a chance de uma criatura ficar cega com uma brasa jogada contra seu olho pode ser definida por um ataque ou por uma salvaguarda, e ambos os casos serão igualmente justos, desde que isso seja apresentado e definido em consenso o resultado. Então, olha que interessante. Esse aqui, ao meu ver, é o conceito central do jogo. Por isso até que ele coloca como regra 0 e até sublinha aqui. Eu não diria nem só desse jogo aqui. É lógico que o The Vintage ele é muito pautado nisso aqui. Mas eu uso isso e tento buscar usar isso para qualquer jogo que eu jogo. Sabe? Porque eu acho que é muito importante que você torne o seu jogo na sua mesa seu, do seu grupo, com aquilo que funciona para vocês. Eu posso dar um exemplo, né? Tem gente que não vai gostar de usar taco, por exemplo. Vai ter dificuldade em jogar isso. É lógico que tem uma proposta do Kiral aqui para o uso do taco. Eu, particularmente, gosto bastante do uso do taco. Acho que não é difícil e facilita quando você vai jogar módulos antigos. Mas tem gente que não gosta, não entende, acha difícil, apesar de ter vídeo aí no canal, e prefere usar de outra forma. Se você, em consenso com o seu grupo, acha uma regra aí que faz sentido, que é justa, que é consistente, use, né? Não tem problema nenhum. E até pensando nisso, né, ele até fornece aqui, ó, a CAA, que é a CA ascendente, que você pode jogar aí como você está acostumado aí no seu D&D quinta edição, por exemplo. Eu, por exemplo, né, uma coisa que não me agrada, apesar de ser clássico e tal, eu jogo, não tem problema nenhum, mas não me agrada, por exemplo, o uso das medidas em pés, em fit, né? É algo que, assim, eu uso, tô acostumado, não tem problema nenhum, já é clássico e tal, mas se preferível, eu sempre uso em metros. Então, por exemplo, só eu tô falando isso para dar exemplo, né? Se eu fosse jogar aqui, eu não usaria pés não, por mais que tá aqui na regra. Por quê? Eu não quero. E eu convidaria pessoas que tivessem de acordo com isso. Acho que um grande problema às vezes é quando a gente tenta jogar um estilo de jogo e eu tô querendo uma coisa, a outra pessoa tá querendo outra coisa, e aí a gente fica puxando um cabo de guerra ali, né? Cada um para um lado e no fundo ninguém fica satisfeito, né? Porque a física já diz nisso, né? Imagina que eu tenho uma corda que tem alguém puxando desse lado e tem alguém puxando do outro, né? Elas vão se anular. Ou então a mais forte vai vencer. E aí esse lado aqui, que estava querendo ir pro outro, vai ficar frustrado. Então alinhar expectativas eu acho que é muito, muito importante, né? E essa parte aqui que eu achei muito incrível, tá? Do livro. Eu tô falando que eu achei porque não é a primeira vez que eu tô vendo isso aqui, tá? Eu já vi na versão de PDF. Então eu tô vendo pela primeira vez físico essa versão aqui, Print on Demand, mas eu já conheço. Então aqui você vai ter, nessa mini oficina de DM, várias ferramentas muito interessantes para você que quer arbitrar aí, quer ser mestre. Por exemplo, o relógio de aventura, que você pode usar aí como uma proposta de gestão de tempo da sua aventura. Para muitas pessoas que não estão acostumadas com o uso de turnos, por exemplo, essa proposta aqui fica um pouco mais fácil de se usar, né? Até para quem está usando pela primeira vez, eu acho que é muito interessante de você testar, fazer isso aqui como um modo de gerenciamento de tempo, porque aí o tempo vira um recurso na sua mesa também e passa a importar se vocês demoram ou não demoram, né? Aqui ele dá algumas dicas de
referências importantíssimas. Já tem vídeo aqui no canal sobre alguns desses aqui, né? O Despreparado Nunca tem uma série de vídeos, inclusive. Não sei se tem dos outros, mas acho que eu deveria fazer, né? E tem uma nota legal aqui, ó. Nada supera a praticidade. Portanto, role seus 3D6 em ordem e aventuremos. Aqui você tem uma tabela de traços e particularidades, nomes, aqui ensinando como rolar D66, como jogar com personagens de nível 0, né? Muita gente gosta de usar isso nos famosos funis. E o que seria uma PNCN, né? Uma leitura, livros fantásticos, né? Como por exemplo as Crônicas de Dragonlance, as Brumas de Avalon e vários outros aqui que inspiram esse estilo de jogo. E aqui tá onde você consegue encontrar mais material sobre o Kiral, sobre a Caramelo Jogos, né? E tem um estilo aqui, né? Que é esse Vintage 74, que é um movimento aí que o Kiral criou para jogos que seguem essa similaridade do estilo que ele está propondo aí. E você pode saber mais informações clicando aqui no site, entrando aqui nesse QR Code e conferindo aí todo o trabalho, né? Então, muito incrível aí o The Vintage, muito interessante a proposta, muito legal. Nós temos pessoas, autores brasileiros, produzindo conteúdo, fazendo propostas de jogo e produzindo, né? Falando sobre RPG. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Confiram aí outros que a gente tem no Dados Críticos, tem um apoia-se do canal se você quiser conferir mais conteúdo extra e até a próxima. Continue rolando críticos.